Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Neste momento oportuno, antes de iniciar o culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Por meio dos 5 sentidos, nós temos a percepção material. Podemos, através do corpo espiritual, sentir a presença dos espíritos e, através da consciência, a partícula divina. Assim, temos o privilégio de sentir a presença de Deus. Portanto, no culto de hoje, o mais importante é não olharmos, não é ouvirmos, nem sentirmos a presença material e espiritual, mas sim sentirmos tão somente a presença de Deus. O significado do culto aos antepassados: basicamente, por ser filho de Deus, o ser humano já é perfeito e completo. Não necessita que lhe seja acrescida coisa alguma. Esta é a verdade fundamental. Se algum espírito sente falta de culto em sua memória, é porque ainda não despertou ainda a sua condição de filho de Deus. Aquele que está efetivamente consciente da sua natureza de perfeição dispensa qualquer culto em sua homenagem. Entretanto, há muitos espíritos que não conscientizaram essa verdade, que continua preso às sensações da vida terrena. Existem os esfomeados, os que padecem de doença, os que desejam ser cultuados, etc. Nesses casos, devemos satisfazer primeiramente o desejo deles, e através das orações proferidas em sua memória, esclarecemos a verdade para que conduzam a níveis espirituais cada vez mais elevados. Devemos, na medida do possível, oferecer cultos que obedeçam ao ritual religioso a que nossos parentes e antepassados estavam familiarizados. O vínculo dos antepassados conosco é profundamente marcante. Por isso, ao colaborarmos para que eles se elevem, estaremos provendo não só o nosso aprimoramento, mas também o de toda a humanidade. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseado na diretriz para esse ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através do Jorei Sem Fronteira, seu alicerce da grande construção e da formação do elemento humano, com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Inicia-se nesse momento o culto em sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados do mês de outubro de 2022. Entrada dos oficiantes. Realizaremos agora o convite para que os ancestrais e antepassados possam participar desse culto espiritual,
através da cerimônia de transferência do IRAI para o altar central. Pedimos que todos permaneçam em seus lugares. Oração de comunicação a Deus e aos antepassados. Miroku Omikami, Pai Criador, do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento. Pedimos vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia dedicada às almas dos nossos ancestrais, antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos essas oferendas diante do vosso altar, em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Aquele que supre e semeia ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Assim seja. Kakurio no Kami. Pedimos-vos permissão para convidar a esta oração as almas de todos os ancestrais e antepassados que estão presentes nessa cerimônia, bem como aqueles que hoje estão sendo convidados pelos seus familiares para que possam receber as orações e homenagens do altar mor, a casa de Deus e a morada de Meixo-sama. Que esta oportunidade de receberem luz lhes permitam integrar-se à obra divina e alcançar maior elevação espiritual. Oferecemos a nossa gratidão aos nossos queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido o nosso caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que, de alguma forma, são hoje a nossa realidade. Através deste culto e com muito amor, que possamos levar luz e tristeza que houve nas gerações passadas, levar luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Neste momento, permita e agora, que seja semeada uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luz, que curem
e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inundem a geração seguinte. Assim seja, assim é. Hito futami o itsu moyu nanaya kokono taria. Hito futami o itsu moyu nanaya kokono taria. Hito futami o itsu moyu nanaya kokono tari momochi orozu. Oração Amatsu Norito e oração Zen Santi. Taka amaharani kamitsu marimasu. Kamurogi kamuro mino mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no himuka no tachihana no. Odo no ahagi harani. Misogi harai tamoto kini narimaseru. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magagoto tsumi kegareo. Harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yaoi orozu no kami tachi tomoni. Ame no fuchikoma no mimi furitatete. Kikoshime seto kashikomi kashikomi mo maosu. Oya oya shiku omon miru ni. Senson kanzeon bosatsu konodoni amora setamai. Komi oni orai to kenji. Oshin miroku tokashi. Meishi atonarase. Dai sensan sen sekai no sandokuo. Meishi gojoku o kiyome. Yaku senman oku isai shujo no dai nengan. Komi o joraku eigo no.
Jopo sekai onara shimete, Gofuju no kuruinaku, Fukukazei da monara sunaki, Miroku no miyomi tamo, Muriomo reino daijini, Tenmara setsumo matsuroite, Shoaku jau aratamari, Yashahu yujimonge da sunashi, Shozen bushin gotogotoku, Sono kokoro sashi otogorunari, Sansen son moku godogodoku, Senson no itoku ni nabikaite, Kinjun dio no suemademo, Minaso no tokoro ezarunashi, Masani kore jibijiso sekainite, Kario binga wa suranimai, Zuyu tenin tanabikeba, Banka fukui kutinin kunji, Tao buto susoritachi, Hichido garamaka sumisusu, Koganemo iraka sansanto, Riniteriesu kongewa, Genimo tengoku jodonari, Gogoku minorite kuranimiti, Sonadori utanagi amegashita, Iketoshi ikero moro moro no, Heragi ningwa kueyo ewa, Sutsu urana imiti watari, Kunito kunito no sakainaku, Rito kuzatachi no ningushimiya, Isakai goto no kitemokie, Ite shikai ka non non, Miroku no mite niki susare, Jinjin no nuei dagaren, Waregaya ibino sekionimo, Miyoti o tamae shinkakuo, Esashi meio atomi sakae, Iwayo anagakumu yakuni, Zento kunko kasane sase, Fukujo kai morio no dai godoku, Taresa setama imashimaseto, Nei junshin kesatonshu, Kifukuro hai negimosu. Mirokuo mikami, Mamori tamae, Sakihae tamae, Mirokuo mikami, Mamori tamae, Sakihae tamae. Meishia no mikami, Mamori tamae, Sakihae tamae, Meishia no mikami, Mamori tamae, Sakihae tamae. Kanagara tamachiha emase, Kanagara tamachiha emase. Salmo de Meishu-sama, Yono Owari, fim do mundo. Yono owari, Yono owari, Nobashi nobashite, Hitori damo, Okusukuwasu, Kami no mi kokoro, Yono owari, Yono owari, Kitsuru wo shimji, Ware ni kite,
Kuaruru makoto no sashi wo shirekashi tada kamini sugaru yori naki yo no owari kitsureba hitobito kui aratamurunan. O coração de Deus continua prolongando o fim dos tempos. Quer salvar mesmo que seja mais uma pessoa. Acreditando na grande renovação, venham a mim, alcançarão a felicidade da salvação. Ao chegar o fim do mundo, somente a Deus recorrendo, sentirão as criaturas arrependimento. Oração do Reino do Céu na Terra e Pai Nosso. Miroko Omi Kami, Supremo Deus, Messias renovador dos 3 reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, o Jurei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Assim seja. Oração do reino do céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Por favor, queiram sentar-se. Receberemos Jurei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Meixo Sama, Sonen e Reino Divino, pelo servidor Antônio Mauro Voltolin. Para que o reino de Deus se estabeleça na terra, precisa ser primeiro criado dentro de nós mesmos. Jamais será possível fazê-lo surgir externamente, de um momento para o outro, devido a inúmeras circunstâncias impostas pela vida neste mundo ou mesmo por causa de problemas familiares. O nosso coração, entretanto, não depende de ninguém. É nele, então, que se encontra a semente original para o estabelecimento do reino do céu na terra. Será, portanto, a partir de cada um dos corações humanos, construído inicialmente na família, depois, como resultado, no país e mais tarde no mundo. Insisto, por isso, em primeiro lugar, antes de tudo, cada ser humano deverá criar no próprio coração o reino de Deus. Fonte, Evangelho do Céu, volume 3. Orientação do Rocan, ministro Sanda Alice Noskesh. Eu e o microfone. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Quero agradecer também aos que nos assistem. Primeiramente, agradeço a Deus e a Meixo Sama pela permissão em realizarmos mais um culto aos nossos ancestrais e antepassados. E que através das nossas orações eles possam se elevar e cumprir cada qual com a sua missão. Temos como salmo de hoje o tema Fim do Mundo e como ensinamento Sonen e Reino Divino. Pesquisando por este salmo e para esclarecer o tema Fim do Mundo, vamos iniciar com o significado da palavra Apocalipse. Ela é originária do grego e quer dizer revelação, não destruição do mundo. Foi João, um dos discípulos de Jesus, já bem idoso e vivendo na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Nele, João apresenta a descrição das visões proféticas apresentadas por Jesus acerca dos acontecimentos futuros, os quais, na verdade, já estamos vivendo. Violência, fome, catástrofe, guerras alimentadas pelo ódio. A linguagem empregada era, em diversos trechos, figurada. Por exemplo, a expressão pássaros desvoando ovos de fogo descreve, na realidade, aviões despejando bombas destruidoras. Mas
Depois de tudo isso, Jesus revela a João o surgimento de uma era de paz para o nosso mundo. É esta era da qual Meixo Sama também nos revela quando fala sobre paraíso terrestre. É claro que já estamos vivendo os sinais que antecedem esse novo tempo para a humanidade, previsto pelo Cristo quando profetizou. Ouvireis falar também de guerras, porque se haverá levantar-se povo contra povo, reino contra reino. Mas, como Cristo afirmou no Sermão da Montanha, os brandos de coração e os pacíficos herderão a terra. Ou seja, após o fim de toda essa turbulência, o homem de bom coração viverá a paz no planeta. O chamado fim do mundo será, na verdade, o início de um novo tempo para o planeta que habitamos, quando surgirá uma nova geração, uma nova civilização. De acordo com os ensinamentos sagrados dos mestres superiores e de Meixo Sama, um mundo de paz, isento de conflito, doença e miséria. Porém, como estamos vivendo tempos de grandes transformações planetárias, é necessário que continuemos vigilantes em oração, a fim de mantermos a serenidade e a fé viva dentro de cada um de nós. Hoje falar de um tema, final do mundo, eu dentro daquilo que eu acredito, eu não acredito que o mundo vai acabar, né? Porque Deus, Ele preparou tudo com tanta perfeição, Deus fez tudo belo, isento de tudo. Então, na verdade, dentro daquilo que eu sigo, daquilo que eu acredito, eu não acredito que Deus acabaria com o mundo. Na verdade, o que está faltando no ser humano é entender que não é o mundo que vai acabar, e sim o extermínio do ser humano, do qual nós já estamos vivendo. Mas, pela maneira em que hoje o mundo se encontra, até mesmo o nosso país, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai expressar. Porque o mundo hoje, ou melhor, o ser humano, ele está com o seu ego tão aflorado que nós já não sabemos mais distinguir aonde está o bem e aonde está o mal. Na verdade, o bem e o mal, eles estão muito próximos, mas não é porque o bem não existe. É que o ser humano, por toda essa consequência que nós estamos vivendo mundial e em nosso país principalmente, as pessoas estão deixando o mal falar mais alto. Não é o mundo que vai acabar, é o extermínio do ser humano. Mortes em massas, como já ocorreu. As pessoas estão falando de Deus, mas basta você entrar na internet, ver os meios de comunicação. Eu falo de Deus, mas eu estou agredindo o meu irmão, porque as opiniões se mudam. Eu não estou aqui falando num sentido político e nem quero entrar nesse mérito. Não vou entrar porque não compete a mim. A igreja
ela nada mais é que é para levar para as pessoas a palavra de Deus, o amor de Deus, o conforto para cada coração. Agora, não adianta falarmos de Deus, seguirmos uma doutrina, termos uma espiritualidade, né, da qual, entre aspas, acredito que a maioria diz ter, e quando você olha uma rede social, você vê ofensas em cima de ofensas. Deus não é isso. Aqui ninguém está em nível de perfeição. Dentro do que eu sigo e do que eu aprendo, eu entendo que cada um está ocupando o lugar do qual merece. É merecimento, por alguma razão, até mesmo os políticos, do qual eu não vou entrar em mérito, porque eu sou imparcial com esse assunto. Eu quero dizer no sentido humano. Estamos aí em momentos difíceis, num momento em que a desigualdade está cada vez maior, a fome, a miséria, mas as pessoas falam de Deus, proclamam Deus, mas os ataques continuam. E isso nada mais é que o ego aflorado. E Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que o ser humano seja livre, tenha o livre arbítrio para fazer as suas escolhas, até mesmo naquilo que ele prega. Porém, como estamos vivendo tempos de grandes transformações planetárias, é necessário que continuemos vigilantes e em oração, a fim de mantermos a serenidade e a fé viva dentro de cada um de nós. Precisamos nos desapegar de tudo aquilo que está fora do bem, como, por exemplo, o materialismo, a falta de compaixão, e tudo aquilo que não está em conformidade com as coisas de Deus. Não devemos confundir nossa mente e entrar em julgamentos com as vaidades do mundo, pois, na maioria das vezes, acabamos permitindo que o mal venha a nos confundir. Se olharmos todos os acontecimentos que hoje estamos vivenciando, vamos notar que a divina providência está se fazendo cada vez mais presente. Revelações em todos os cantos do mundo. E tudo está se concretizando de forma clara para que a humanidade se posicione verdadeiramente para o lado do bem. Ainda assim, o bem e o mal estão tão unidos que já não estamos mais sabendo ao certo onde cada um deles está atuando. Cabe então a cada um de nós entrar em seus aposentos, fechar a porta e se entregar a Deus em oração, pedindo e buscando a sabedoria e, através das orações, a compaixão de Deus. Eu digo a compaixão porque todos estamos precisando ter a compaixão de Deus. A compaixão não é só para uns, não. Nós também estamos precisando pedir compaixão e clemência, para termos a clareza sobre todos os nossos atos e fatos que estão acontecendo em nossas vidas e de toda a humanidade. Não sabemos o que vai chegar à nossa porta, mas precisamos nos preparar para todo e qualquer evento que possa vir a nos surpreender. Porque é assim, né? Tudo acontece com todo mundo, menos comigo. Mas a coisa é muito pior do que a gente pode imaginar. Porque hoje a disputa pelo ego, pela ganância, ela é tão grande que você chega um momento que você fala, e aí? Como é que está isso tudo? O que de fato é tudo isso? Então, se nós estamos buscando Deus,
pedindo a Deus que Ele faça o melhor, se comporte, tenha atitudes nobres, como Deus ensina. Não que eu seja a perfeição, porque eu não sou. Estou muito longe disso. Mas a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala. E, infelizmente, a gente vê no olhar das pessoas, é estampada a ironia como as pessoas te olham. Tem pessoas que te olham ironicamente, mas como fala o Salmo, o momento de pedir clemência a Deus vai chegar. E isso não é para uns, é para todos. Do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso ao mais inferior. É assim. E isso não vai mudar. E nós, como aprendizes, se tivermos que aprender com o mal, nós vamos aprender, porque Deus vai permitir. E se for com o bem, vai ser com o bem. Porque o bem de uns pode ser o mal de outros. E o mal de alguns pode ser o mal de outros, o bem de outros. Então não adianta a gente querer entrar no mérito. Porque a divina providência, ela existe. E quem bate o martelo e dá o cheque-mate é ela. Futuro, não existe futuro. O futuro é hoje, é aqui. É agora. A gente imagina este futuro, mas nós não podemos ter esta garantia. O futuro é agora, aqui, nesse momento. Amanhã pertence a Deus, não compete a nós. O reino divino recebe todo e qualquer pensamento, oração, e isto nada mais é que sonem, pensamento. Que sonem estamos enviando aos céus? Quais as palavras e atos que estamos emitindo ao universo? Se erramos e julgamos a todo e qualquer momento. Como Deus e Meixo Sama está vendo cada um de nós. Não podemos esquecer que fomos colocados aqui, neste mundo de expiações. E o Senhor nos colocou na terra para colaborarmos com a obra divina. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Com base na luz una ao amor. Mas, infelizmente, muitos falam de Deus e continuam se perdendo pelas paixões e pela vaidade material. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, ou seja, é a edificação da sabedoria e a conquista do amor, através do trabalho incessante na prática do bem. Sendo assim, só o desapego, o perdão e a conscientização nos fará estar perto de Deus. E não esquecer que este mundo de expiações e de evolução é que garante o nosso passaporte de volta para casa. Não importa a riqueza ou a posição. A viagem de volta é para todos nós. Só nos resta saber onde vamos decolar. Então é isso. A coisa está tão aflorada, né? O ego, né? Aquela coisa de eu estou certo, você está errado, ninguém respeita mais ninguém, todo mundo fala de Deus, mas está completamente fora de tudo o que Deus nos fala e nos ensina. Até mesmo do que Meixo Sama passa para nós. E dos ensinamentos pelo qual as religiões passam para as pessoas. Certo? Por que tudo isso? Porque a ganância está muito grande.
Ninguém entende mais ninguém. Ninguém respeita mais ninguém. A gente precisa ter o respeito pelo outro, independente das suas escolhas. Você não precisa sair divulgando o que você pensa e o que você sente. Se coloque na posição de quem está inferior. Já que nós, espiritualista, conseguimos fazer isso. Porque tem muita gente que não consegue fazer isso. Aliás, ela nem se dá o trabalho. Ou muitos dizem que se coloque no lugar dos outros. Mas basta uma palavra. Basta uma atitude que você já vê. Então, de que forma a gente quer resolver os problemas do mundo, do universo, do nosso país, se ninguém se entende mais? É um querendo comer o outro. Ou a gente se coloca para com Deus e peça que Ele tenha a compaixão, ou então vamos aguardar os acontecimentos. Porque é fato que nós estamos vivenciando todas as profecias que já foram faladas em grandes literaturas e por grandes líderes espirituais. É hora de não darmos opinião. A opinião, ela tem que ser sábia, coerente, ou é melhor se calar? Guarda no seu coração aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Fale para Deus. Faça a sua parte, mas não precisa de espetáculo. Porque, infelizmente, Deus não é o mal. O mal é o próprio homem. E ele está se revelando a cada dia pior. Antepassados, nós que cultuamos, imagine, para quem acredita em mundo espiritual, como deve estar. Como que os antepassados estão vendo cada um de nós. Mas ninguém pensa. E sabe por que ninguém pensa? Porque o materialismo está falando muito mais alto. Agora, quando chegar algo à nossa porta, porque ninguém está livre e vai chegar para todos nós temos um momento. Conversa com Deus e vê o que Ele responde. Porque mais oportunidade que nós estamos tendo para se elevar espiritualmente é impossível. Então, falar de paraíso sobre a terra, de amor ao próximo, me colocar no lugar do outro, ajudar aquele que menos tem. E aí? E aí? Se você olha algumas coisas, principalmente em rede social, que dá medo. Será que ninguém lembra que quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra? Todos nós temos. E aqui, nesse mundo de expiação, nós não estamos livres de nada. Então, só cabe a cada um de nós se entregar mesmo a Deus, se trancar no quarto, olhar a nossa casa espiritual antes de sair apontando o dedo. E mais, o que tiver que acontecer,
vai acontecer, viu? Não adianta se revoltar, não adianta querer se rasgar e não aceitar. Vai ser o que tem que ser. Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Quem dá a martelada final é Deus. É isso. Certo? Então, agora, nós estamos num momento de preparação para o culto do dia 2 de novembro, o culto de finados, onde muitos dos nossos ancestrais e dos nossos antepassados estão aí aguardando. Aqueles parentes que se esqueceram deles, porque estão voltados em outras situações. Os formulários estão aqui. Vamos preencher. Vamos pedir a elevação deles e a nossa, principalmente, porque é o que nós estamos precisando. E que o mundo desperte verdadeiramente, com um mínimo de amor para com o outro. Tá bom? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso. Quero agradecer a todos, pedir que Deus e Meixo Sama nos abençoe grandemente e nos direcione. E que antes de a gente abrir a boca ou apontar o dedo, a gente vira o dedo para a gente mesmo. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma ótima missão. Fiquem com Deus. Oração de agradecimento e despedida aos antepassados. Mirokami Kami, Deus de infinita bondade, graças vos damos por terdes permitido que os nossos ancestrais e antepassados viessem reunir-se a nós nessa cerimônia. Fazei-os despertar para a verdade e a prática do bem, tornando-os a cada dia mais iluminados para que possam trilhar um caminho de amor a todos os seres. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado, porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Fazei com que esses espíritos tomem conhecimento da verdade, homem, filho de Deus, e orientá-los para que atinjam o estado espiritual de liberdade plena e original. Assim seja.
A vós, nossos ancestrais e antepassados, que viestes aqui em busca de mais luz e lenitivo, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença muito nos alegrou. A vós, pioneiros queridos, que desbravaram parte do caminho por onde hoje trilhamos mais facilmente, a nossa gratidão. Agradecemos por cada ajuda, por cada vez que seguraram nossas mãos para que não tropeçássemos nas pedras encontradas pelo caminho, por cada vez que nos ampararam para que não caíssemos nem desanimássemos jamais, sem perder o rumo certo, a fé, a coragem e a esperança. Agradecemos do fundo dos nossos corações por estarem junto de nós, nos protegendo e nos amparando com zelo e cuidado. Agradecemos por seguirem conosco, mesmo que em outra dimensão, que nós não possamos alcançar ou ver. Contritos, pedimos a infinita misericórdia de Deus que vos purifiqueis cada vez mais, para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora, ide, voltai ao vosso exato lugar, para cumprirdes de acordo com a vontade de Deus a missão que vos foi confiada. Rito futami o itsu moyo nanaya kokono taya. Rito futami o itsu moyo nanaya kokono taya. Rito futami o itsu moyo nanaya kokono tari momochi orosu. Deus move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Retirada dos oficiantes.
Convidamos a todos para participarem da cerimônia de ofertório de incenso em gratidão aos ancestrais e antepassados. O Templo Arte do Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto de sufrágio às almas dos ancestrais e antepassados do mês de outubro de 2022. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso. Os formulários para o culto de finados podem ser preenchidos e retirados em nossos sites. Templo Arte do Jorei.